Pois bem, assuntos internacionais abrindo o Pra Cima deles de hoje. Não pense que não vamos descer a lenha no Supremo Tribunal Federal da Vergonha. Já. Fica mais pra frente. Antes vamos falar sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Coppola, passo então a bola para você inicialmente. O que você achou do discurso dele? Evidentemente que aquela mídia da gritaria que a gente conhece falou que o discurso foi agressivo, etc e tal, mas, na minha opinião, o recado foi dado. Eu acho que foi o adjetivo da semana, né? Agressivo. E quando na verdade, é um discurso defensivo, né? E mais do que isso, um discurso necessário, justamente para desconstruir toda uma sorte de narrativas que estavam sendo criadas, especialmente em relação à questão amazônica. E já ficou muito claro, né? Na verdade, cristalino e transparente, que era tudo um grande pretexto, né? A narrativa ambientalista, ela simplesmente disfarça o protecionismo europeu, o protecionismo das grandes potências que já se utilizaram aí de todos os seus recursos naturais, ou da maioria deles, e agora, de forma artificial, tentam aí suprimir, né, as economias emergentes e impedir a concorrência, né, especialmente dos nossos produtos aí agropecuários. O presidente ele teve aí a oportunidade, e acho que aproveitou a oportunidade, de mostrar com fatos e números que não só o Brasil é referência em preservação ambiental, né, com mais de 60% da sua vegetação nativa preservada, como também em agronegócio, né, ao citar que a gente usa 8% do nosso território, né, para agronegócio, ao passo que grandes potências europeias como França e Alemanha usam metade do seu território. Então, 8%? Né? Exatamente, 8% do Brasil e os europeus mais 50%. Mais 60%. E só para efeito de comparação, a União Europeia, ela tem só 25% da sua vegetação nativa preservada. Quando você vai para os Estados Unidos, esse número despenca para 14%, na China, 17%. Então, esse era um daqueles casos em que o discurso não estava batendo com a realidade e, pior, na verdade, há interesses econômicos por trás desse suposto bom mocismo. E o mais triste é ver gente da imprensa nacional ignorando princípios elementares, né, das relações internacionais. Nações não têm amigos, nações têm interesses, né? Noruega, Alemanha, Suécia, para falar da terra da menina Greta, não são nossos amiguinhos, são nossos pares, eventualmente nossos competidores. Então, foi fundamental o discurso do presidente Jair Bolsonaro no sentido de reafirmar, de autoafirmar e reafirmar a soberania nacional. Acho que o Brasil sai maior do que entrou nesse discurso. Leonardo Coutinho, tua vez agora, e qual foi a tua impressão sobre o discurso do presidente na abertura da Assembleia Geral da ONU? O presidente tocou, acho que o Caio descreveu muito bem, no aspecto de defesa de elementos que o Brasil vinha sofrendo um ataque massivo, né? A questão da Amazônia, eu acho que gostaria de complementar sobre dois aspectos, compartilhar um pouco aqui a minha experiência de quem viveu lá quase uma década como correspondente, né? Eu estive em áreas de queimada, áreas de floresta, em áreas de desmatamento e me assombrou um pouco a má vontade dos cientistas brasileiros e aqui não quero fazer um papel de ombudsman, mas também comentar dos colegas jornalistas, né, explicar efetivamente quais são as dinâmicas das queimadas da Amazônia, né? A floresta não pega fogo, né? Floresta nativa não pega fogo. Muitas vezes eu não consegui, estando com mateiro, estando com gente que vive na região, acender uma fogueira na região para esquentar a comida que a gente precisava comer no caminho para fazer uma matéria dentro da mata, né? A floresta é úmida, é super molhada. O que pega fogo é pasto, o que pega fogo é capoeira, ou seja, as queimadas desse ano são as cicatrizes do passado que estão em chamas e os cientistas sabem disso e não contam, né? E quando a floresta pega fogo, é um fogo rasteiro, nocivo, daninho, que os satélites não enxergam. Então, o que está sendo visto do espaço não é fogo e floresta. Então, isso está escrito nos papers, está escrito, as ONGs brasileiras sabem, os institutos de pesquisa sabem, mas ninguém fala. Por que não fala? Porque a questão da Amazônia ela é tratada em soluços e ela é tratada como política também, não é uma questão ambiental. Então existe um clima de guerra constante no Brasil hoje, que perdura desde a campanha eleitoral, que a Amazônia entrou nesse ambiente de guerra. E é uma desonestidade com quem vive lá, é uma desonestidade com a floresta amazônica. Então quando o governo errou em alguns aspectos ao lidar com o tema, porque aumentou a temperatura, mas por outro lado, ele tem sido vítima de uma campanha de desinformação.
Uma campanha de desinformação muito forte, muito cruel em torno do que ocorre e o que acontece na Amazônia. E outro ponto que eu acho que é uma injustiça forte em relação ao discurso do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro na Assembleia Geral, foi a questão de quando ele toca do papel das Nações Unidas, dos órgãos multilaterais nos dias atuais. E ele cita muito pontualmente, muito honestamente, a questão dos mais médicos, que é um programa que foi criado pelo governo Dilma para inserir médicos cubanos no Brasil sob o pretexto de criar um programa de assistência à saúde de brasileiros. Isso está muito claro, está muito demonstrado nas provas, documentos sobre os quais eu já lidei muito, a gente já publicou, inclusive quando trabalhávamos juntos, Silvio e eu vimos muito dessas evidências. O programa Mais Médicos foi construído da seguinte forma: um organismo multilateral sediado aqui em Washington, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, criou as condições para que Cuba usasse esse órgão multilateral para botar médicos no Brasil. Chegou a ter 15 mil médicos, passaram pelo Brasil numa situação semelhante à escravidão, em que eles recebiam menos de 20%, em torno de 15% mais ou menos, para não ter o percentual preciso na mão agora, mas nunca passou desse percentual, e o resto era transferido pelo governo brasileiro para Cuba, e isso com o aval de organismo multilateral. Então, quando o Bolsonaro acusa, e a palavra tem que ser essa mesmo, acusa as Nações Unidas, acusa os órgãos multilaterais de estarem sendo cúmplices de escravidão, de estarem, a palavra é tão que assustadora, do tal globalismo, que as pessoas confundem com globalização e negam a entender que muitas vezes esses organismos se metem em questões de soberania nacional. É correto. O Brasil precisa tomar uma posição diante desses órgãos e não necessariamente topar essas ordens externas, essas ações, sob justificativa de que as Nações Unidas é quase um Monte Olimpo, é algo intocado. É preciso lembrar que as Nações Unidas é um órgão multilateral formado por funcionários de governos. São 190 membros e a sua maioria são umas porcarias. Desculpa a palavra, mas, ou seja, tem países corruptos, tem ditaduras, tudo isso faz parte das Nações Unidas, né? Nos ensinam como as Nações Unidas fosse o que há de melhor no mundo. Eu tendo a crer que as Nações Unidas é o resumo do que há de tudo no mundo e, sobretudo, o que há de pior. Muito bem, quero, portanto, dar boa tarde ao nosso chanceler, ao ministro Ernesto Araújo, que gentilmente atende a Jovem Pan. Ministro, estou aqui na companhia do Caio Coppola, aqui em São Paulo, e de Washington, o senhor, imagino, estava escutando agora, o Leonardo Coutinho. Ótimo, boa tarde, um grande prazer estar com vocês aqui. Ministro, queria então a sua impressão, qual foi o saldo, na opinião do senhor, do discurso, dessa passagem por Nova York, o presidente discursou na abertura da Assembleia Geral da ONU. Eu imagino que o senhor tenha até escutado um pouco do que o Caio avaliou aqui, o Leonardo. Agora eu queria que o senhor fizesse ali uma avaliação do saldo desse discurso, dessa viagem. O senhor acha que o recado foi dado? Totalmente, um saldo totalmente positivo. Nós conseguimos mostrar, o presidente mostrou o novo Brasil, falando a verdade, falando o que ele pensa, que é o que tantos brasileiros pensam, sem procurar falar aquele dialeto multilateral, aquele dialeto de ONU que as pessoas às vezes acham que a gente tem que falar. Falando português, falando o que são as coisas, falando a visão dele, que, como eu digo, é a visão de muitos brasileiros. E, então, mostramos isso. E a reação foi muito positiva. Eu acho que as pessoas gostam quando escutam a sinceridade, quando escutam pessoas que dizem o que pensam. E tudo que eu recolhi aqui de reações, das várias dezenas de reuniões aí que eu tive depois com, basicamente, ministros de outros países, foi sempre muito positivo, muito interesse. As pessoas viram que era uma coisa diferente que o presidente trouxe. Todas comentaram com muito interesse o discurso, um discurso de impacto, pelo que ele disse e pelo contraste com o que o que geralmente se faz, que são esses discursos meio anódinos, que repetem esses clichês que as pessoas estão acostumadas aqui. Senhor ministro, muito boa tarde. Caio Coppola aqui falando. É um prazer falar com o senhor e, inicialmente, já parabenizá-lo pelo discurso que eu, particularmente, avaliei como muito positivo, já em algumas ocasiões que eu comentei. Eu tenho uma pergunta para o senhor. Na verdade, eu queria abrir espaço aqui na rádio, porque eu tenho verdadeira aversão
a polêmicas infladas artificialmente, né, e a fomentação de intrigas palacianas. A gente ouve de forma até desabrida em alguns setores da mídia que o senhor foi colocado aí, né, no Ministério das Relações Exteriores e chanceler como um títere, uma marionete, um fantoche de uma ala, né, do governo conhecida como bolsolavista e que, portanto, atenderia aí a outros interesses. Eu queria saber como que o senhor reage a esse tipo de acusação e dar o seu ponto de vista, se isso é pertinente de alguma forma com a realidade dos fatos, conforme o senhor vê. Bom, quem me escolheu para esse cargo, com muita honra para mim, foi o presidente Jair Bolsonaro. E por que ele me escolheu? Entendo que ele me escolheu porque ele achou que eu era capaz de implementar a política externa que ele queria, a política externa que ele tinha na cabeça, que ele tem. E isso que eu acho que nós estamos tentando fazer. Desde que eu comecei, eu sempre escutei as pessoas que apoiaram o presidente, as pessoas que votaram no presidente, dizendo que estão, de modo geral, acho que satisfeitas com a política externa que a gente está implementando, que é a política que o presidente prometeu, né? Então, como você chama, ala lavista, não existem alas, né? Não existe essa coisa. O que existe é um determinado conjunto de ideias que são ideias do presidente que eu tenho procurado implementar com a equipe do Itamaraty. Acho que temos conseguido, já temos mostrado resultados com isso, né? Enfim, sou amigo, me considero amigo do professor Olavo de Carvalho, conheço, converso com ele às vezes, né? Mas eu sou o ministro do presidente Jair Bolsonaro com muito orgulho. Ministro, eu vou passar a palavra para o Leonardo Coutinho, que está lá em Washington. Ele tem uma pergunta para o senhor. Olá, ministro, boa tarde, prazer falar com o senhor. Recentemente o senhor esteve aqui em Washington há menos de um mês e fez uma apresentação aqui no Heritage Foundation e que depois veio, agora seguido, a apresentação do discurso de abertura do presidente Bolsonaro nas Nações Unidas, sofreu uma crítica semelhante, né? As pessoas reclamaram um pouco de que esse discurso não tenha contemplado temas ligados a acordos bilaterais ou investimentos ou economia, agenda econômica brasileira. O senhor está de acordo que tenha faltado isso? Ou se caso tenha faltado, o que o senhor teria a dizer efetivamente? Em que o Brasil avançou nesse sentido, em termos práticos, né, para que a gente possa lidar de forma madura com os nossos pares no exterior? Ótimo. Em relação à nossa agenda econômica e comercial, que é uma agenda muito robusta e que já tem mostrado resultados, com os grandes acordos que a gente já firmou, com os outros que a gente está negociando, tenho procurado falar disso em certos ambientes, às vezes, como no caso que ela fala na Heritage Foundation, eu procurei falar um pouco mais da nossa filosofia de jogo, da visão de mundo, de coisas que são parte da visão que a gente está tentando trazer, que estão, digamos, na base de tudo que a gente procura fazer, tanto na esfera comercial quanto em outras esferas, né? Enfim, um pouco, né, um pouco mais uma questão de conceitual, né? E o presidente, ele falou um pouco disso, ele mencionou os acordos que a gente já firmou, mencionou a proximidade que a gente está de ingressar no OCDE, que também é muito importante na agenda econômica, atratividade de investimentos, mas também não se concentrou muito no discurso nisso, porque isso, enfim, é importante, acho que é importante mencionar, mas, claro, dependendo do âmbito, acho que ali era um âmbito para realmente mostrar essa base conceitual, de onde a gente está vindo, a partir de onde vêm as nossas ideias, a nossa concepção de mundo. De modo que acho que as duas coisas têm lugar, né, em diferentes momentos, com diferentes ênfases, né? Mas eu vejo que a nossa política comercial atrai muito interesse, as pessoas veem isso como um avanço muito importante, um avanço desse governo, mas ao mesmo tempo se interessam muito por saber o que está por trás disso, qual é a nossa visão sobre esses temas de globalismo que você estava mencionando antes, sobre o que é o sistema multilateral, como ele realmente deveria funcionar, como ele funciona, de modo que acho que é importante a gente ver que, eu acho que talvez no passado tenha havido, em certos momentos, uma impressão de que política externa era só política comercial. Acho que isso é um pouco um reflexo de momentos aí da nossa história diplomática em que a gente não sabia o que era, não sabia o que queria. Então, negociação comercial é uma coisa que é mais ou menos pacífica que você faz, mas também não estavam fazendo muito bem porque nunca conseguiram fechar os acordos, né? Então agora, nós estamos nos dedicando com uma nova ênfase, acredito eu,
com uma eficiência maior a essas negociações comerciais, mas estamos deixando claro que política externa não é só isso. Política externa deve partir de toda uma visão do que a gente é, da identidade do Brasil, e a partir dessa identidade, como a gente vê o mundo e como a gente quer, se possível, influenciar um pouco o rumo desse mundo. Ministro, antes da sua entrada aqui no programa, nós estávamos aqui discorrendo sobre a questão da Amazônia, né, e sobre a narrativa falaciosa da Amazônia em chamas, e nesse sentido houve um depoimento aí, um testemunho, na verdade, né, porque foi em primeira pessoa, do Léo Coutinho, que conheceu essa realidade e nos ajudou a desconstruir, enfim, as mentiras acerca desse assunto e todo esse alarmismo, desse ambientalismo xiita que, como a gente discorreu, tem propósitos ulteriores. Mas eu queria saber, na prática, se o senhor observou, né, não só entre as nações, mas também entre a imprensa, seja ela a imprensa incauta ou a imprensa maliciosa, se houve uma mudança, certo, de discurso a partir da fala do presidente Bolsonaro e da desconstrução pública dessa mentira, especialmente com fatos e dados, até porque caso jornalistas fossem atrás de informações científicas, né, por exemplo, da NASA, veriam que não há grandes anormalidades em relação às queimadas na Amazônia. O senhor considera que esse é um problema superado do ponto de vista, obviamente, não só da realidade, mas também da narrativa? Olha, superado ainda não, mas nós fizemos essa semana, acho que um grande avanço, graças ao discurso do presidente e ao esforço que nós fizemos aqui em Nova York, junto a tantos países, tanto eu quanto o ministro Ricardo Salles também, que esteve aqui. Isso teve reflexo já em contatos com a grande imprensa internacional. Eu já estive aqui falando com a Bloomberg e com o Wall Street Journal, procurei passar detalhes sobre qual é a realidade, sobre qual é o contraste entre a realidade e essa narrativa, que é uma narrativa de ficção que surgiu aí no mundo, sobre o tema da Amazônia, e as pessoas estão abertas a isso, estão abertas. Claro que elas partem do negócio, mas como pode ser diferente daquilo que eu leio nos meios? Sim, é diferente porque a realidade é diferente, porque esses meios são... em muitos sentidos, manipulados por correntes aí, com certos interesses políticos que a gente conhece. Então, houve assim, um choque de verdade, um choque de realidade, e a gente falou isso também muito com outros países membros. Eu tive várias reuniões, mais de 10, eu acho que com representantes de países europeus, tanto da União Europeia quanto de países individuais, e todos eles mostrando muito interesse, muito respeito por entender essas nossas colocações, muita serenidade, muita vontade. Olha, com vários deles nós já estamos mandando informações mais detalhadas, criando grupos para desenvolver esse tema, grupos para trocar informação sobre a realidade do tema da Amazônia. Então, realmente acho que nós começamos aí a quebrar essa narrativa falsa. Claro que ela é persistente, ela continua aí arraigada em alguns setores e em alguns lugares, mas aqui nós viemos com uma mensagem muito sólida, porque ela corresponde à realidade, e isso está penetrando, eu acho, tanto nos grandes meios, na imprensa internacional séria, que quer reportar a realidade, quanto entre países, inclusive, sobretudo países europeus, que são, talvez hoje, aqueles que mais prestam atenção nisso, cujas opiniões públicas prestam mais atenção nisso. Ministro, só uma breve pergunta, uma última pergunta, parafraseando aí o discurso do presidente Bolsonaro. A percepção do senhor é que a ONU está mais para a organização dos interesses globais ou mais para a organização das Nações Unidas, nesse momento? Olha, ainda está talvez mais para a parte dos interesses globais, mas está mudando. Está mudando, acho que em grande parte graças a esse esforço que a gente está fazendo. Acho que havia uma sede de mudança. As pessoas não estavam satisfeitas com esse discurso cinzento e essa geleia geral aí de que tudo é igual, de que tudo é global. As pessoas, todo mundo faz parte de uma nação, todo mundo quer fazer parte. Pessoas querem estar no mundo através
de uma nação, exceto, né, algumas pessoas assim que acreditam nessa coisa de nós somos todos cidadãos do mundo. Isso não existe, né? As pessoas são cidadãos de seus países e através disso é que elas podem contribuir para o mundo. Essa, pelo menos, é a nossa convicção, e acho que é a convicção de muita gente que não tinha coragem de dizer isso. E, como em tantas coisas, o presidente Bolsonaro tem a coragem de dizer coisas que as pessoas pensam e começar a mudar paradigmas de pensamento. De modo que eu acho que a gente acendeu aí uma luz que está começando a iluminar um caminho diferente, esse caminho que nos parece ser a vocação original do sistema multilateral. O sistema multilateral deve ser um campo onde as pessoas se reúnem para falar a partir das suas visões, dos seus interesses nacionais, e não uma fonte de interesse em si mesmo, não algo que dita aos países aquilo que eles devem fazer. Então, eu acho que essa semana começou, talvez, a mudar realmente de organização do interesse global para voltar a ser o que sempre deveria ter sido a Organização das Nações Unidas. Ministro, queria fazer uma pergunta sobre a Venezuela. Aliás, temos inclusive aqui um especialista no tema também, o Leonardo Coutinho. Depois, se ele quiser tratar do assunto, ele escreveu um livro sobre o ditador Hugo Chávez. Mas durante o discurso, o presidente Jair Bolsonaro citou várias vezes a ditadura venezuelana e as mazelas provocadas por ela. O Brasil tem hoje uma operação acolhida, né? Porque muitos venezuelanos cruzaram a fronteira por Roraima. Isso gerou, inclusive, complicações para o próprio Estado. Eu queria saber do senhor como o governo vê aí os próximos passos em relação à Venezuela, se isso realmente, o senhor acredita que é uma crise que se estenderá, oxalá não, mas por muito mais tempo, e até que ponto essa operação pode ser ampliada, porque os problemas causados para o Brasil, né, da nossa fronteira para dentro, vão se agravando, inclusive com o governador pedindo ajuda. Eu acho que nós estamos cada vez mais próximos do fim desse pesadelo. Esse pesadelo que é um pesadelo para os venezuelanos e para toda a região. Essa semana nós demos 2 passos importantes nessa direção. Houve a reunião do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que aprovou uma resolução com ampla maioria, para criar uma coordenação na investigação das ligações entre a ditadura Maduro e o crime organizado, o narcotráfico, o terrorismo, etc. Algo que já existe, mas que precisava ser mais coordenado e que, com o peso do tratado, né, do TIAR, ganha uma nova dimensão. E hoje, em Genebra, dentro do Sistema Nações Unidas, no Conselho de Direitos Humanos, a aprovação de uma proposta, que era do Brasil e de outros países do Grupo de Lima, de se criar uma missão para verificar a questão dos direitos humanos, uma missão independente para verificar a questão dos direitos humanos na Venezuela e reportar de uma maneira independente qual é a situação, que a gente sabe que é trágica, mas agora vai haver um esforço concentrado desse órgão das Nações Unidas nisso. Então, as Nações Unidas, inclusive, cumprindo, então, qual é a sua tarefa? A sua tarefa é essa, de ir lá investigar, no caso, e reportar a situação de direitos humanos. Então, em 2 aspectos muito importantes desse drama, que é, a ligação de Maduro e sua gente com o crime, e 2, a absurda situação de direitos humanos na Venezuela, nós demos aí, através, inclusive, de mecanismos multilaterais, cumprindo a sua função, nós demos passos importantes, estamos aí realmente fechando o cerco diplomático em torno do regime, mostrando cada vez que a única saída para Maduro será realmente sair da Venezuela e permitir que a Venezuela se torne novamente uma democracia. E tudo isso, acho que é bom lembrar, em grande parte por causa de uma atitude brasileira nova que o presidente Bolsonaro trouxe, que a gente tem tentado implementar, de falar a verdade, né? De falar lá no começo, né? A gente fez uma nota dizendo que esse regime é um regime tirânico, genocida, que está matando seu próprio povo de fome deliberadamente. E isso não é diplomático. É assim, mas então é assim que a gente muda as coisas. Diplomacia é você perseguir os objetivos, no caso o objetivo de devolver a democracia à Venezuela, e não o objetivo de ficar repetindo clichês, porque são coisas que não se dizem e tal. Então, é mais um exemplo de trazer, através da coragem do presidente Bolsonaro, trazer a verdade, trazer a realidade, e essa atitude que tem iluminado os problemas. Não se falava desse tema da ligação do Maduro e da sua gente com o narcotráfico, o terrorismo, etc.
até o ano passado. Não se falava tão intensamente da questão de direitos humanos, falava assim como se fosse uma coisa banal. Então, agora não, a gente está, graças em grande parte a esse esforço do Brasil, estamos iluminando isso, né? E isso é que vai levar, sem dúvida, a uma mobilização de toda a comunidade internacional, aqueles setores da comunidade internacional que ainda estão se escondendo aí, escondendo a cabeça na areia para negar a realidade, vão cada vez mais, não tem mais como negar, né? E isso é que vai, a meu ver, levar a uma transição democrática na Venezuela. Leonardo, passo a bola aí para você. Mais uma pergunta. Ministro Ernesto, embaixador, eu queria entender uma questão. Assim, o senhor coloca que há uma esperança de que a crise da Venezuela se solucione rápido. É uma esperança que os venezuelanos têm, mas a realidade tem se mostrado que o Maduro tem uma resiliência muito maior do que as pessoas acreditavam desde o início, né? Veja que desde o início do ano, quando o Guaidó assume as suas funções como presidente encarregado, se acreditava que essa solução da Venezuela viria pronto. E hoje a gente tem um cenário na América Latina que, pelo menos, me soa preocupante, a possibilidade dos kirchneristas voltarem ao poder, estão a um passo de voltar ao poder na Argentina. No mês que vem, o Evo Morales disputará o seu 4º mandato na presidência. Ele está lá desde 2016 na presidência, ele que se define como comunista, ele é um bolivariano, é um dos membros do chamado Foro de São Paulo. O senhor... há uma tendência, no meu modo de pensar, há uma inflexão, há um movimento importante da volta desses grupos e que podem ter um efeito de reforçar essa resiliência de Nicolás Maduro na Venezuela. Como o Brasil, caso isso ocorra, a Argentina voltando aos kirchneristas, Bolívia com Evo Morales fortalecido, como o Brasil vai se colocar como um líder regional frente a esses vizinhos que voltam a se organizar em torno dessa aliança bolivariana? Eu acho que cada vez mais a atitude do Brasil vai ser fundamental para que a gente realmente mantenha a América do Sul, a América Latina, no caminho que todas as pessoas querem, que é o caminho da democracia. Nós estamos vendo, através do caso da Venezuela, o quão poderoso é todo o esquema que foi montado pelo Foro de São Paulo. Por que com tanta evidência contra, com tanta pressão, por que Maduro continua conseguindo ficar no poder? Porque há uma rede de sustentação, que é essa rede que foi montada ao longo de 30 anos, esse conluio aí de partidos totalitários, radicais da região, com uma ideologia marxista e com a conexão aí com o crime organizado, né? Eu já falei aí até num tweet que o Foro de São Paulo é a união do marxismo com a bandidagem. E é exatamente isso, né? E a gente está vendo o resultado disso, claro, nessa força aí essa força do mal que mantém Maduro no poder e que tenta aí voltar em outras coisas. Mas, então, também aqui, quer dizer, claro, né, nenhum sistema assim de poder entrega de graça. Eles estão lutando para manter e recuperar o poder que tinham. A diferença agora é que tem que fazer isso na luz do dia, porque eles fizeram isso às escondidas, na sombra, sem que as pessoas que sequer soubessem que eles existiam, sem acreditar nessas ligações entre o radicalismo de esquerda na América Latina e o crime organizado. Agora está se vendo isso, né? Com aquela ideia de que justiça social. Não, agora está vendo em que dá essa implementação do socialismo, como disse o presidente, está dando certo na Venezuela, com o absurda crise humanitária e com toda essa situação de direitos humanos que será descrita agora, será examinada pelas Nações Unidas, né? Então, agora o jogo é a luz do dia, então é um jogo diferente do que era antes, né? Então o pessoal, não sou do Foro de São Paulo, é assim, está aqui, né? Estão lá os documentos, está a sua assinatura aqui, vai ser um jogo difícil, mas agora é um jogo que as pessoas estão vendo, né? Os brasileiros estão vendo, precisam ver, precisam enxergar, de modo que é uma luta mais difícil. Antes também contavam com o silêncio, na melhor das hipóteses, do Brasil, com a ignorância, com a timidez, né? Isso em certos casos, e os casos, claro, com o dinheiro aí que vinha dos esquemas de corrupção. Mas, no melhor dos casos, o Brasil atuava assim com uma indiferença, né? sem participar dessa dinâmica. Então, claro, em qualquer situação, você precisa entender a situação. Quando você tem um lado que entende, que age estrategicamente, como o Foro de São Paulo agia, e um outro lado que não, que age, na melhor das hipóteses, individualmente e sem ver essa dimensão coordenada da luta, digamos, é desigual. Agora vai ser igual.
Ministro Ernesto Araújo, quero mais uma vez agradecer a gentileza por ter atendido a Jovem Pan direto de Brasília. Um ótimo trabalho para o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, uma alegria estar com vocês aqui.